não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Para saber o que é Aristóteles, não o autor desse texto em particular, mas Aristóteles real, pessoa de carne e osso, né? Entendia sobre imaginação, eu preciso ver como é que ele lida com isto em situações onde ele não está falando especificamente disto. Por exemplo, quando ele diz que a inteligência racional não pode lidar diretamente com os conceitos da experiência sensível, mas somente com as suas imagens depositadas na memória. E em outro lugar completamente diferente, ele diz que memória e fantasia são a mesma função. Então, assim entende que Aristóteles está colocando a imaginação no centro do processo cognitivo. Por que eu sei disso? Porque eu não estudo textos. Eu aprendi que textos são somente a ponta do iceberg. Por trás do texto tem um mundo de experiência real. E é esta experiência real do autor que eu devo tentar descobrir e ter acesso. Daí eu vou compreender o que ele está querendo dizer. Senão eu compreendi apenas o que ele disse e não o que ele sabe. E, portanto, eu aprendi apenas palavras. Aprender essas palavras e transformá-las em outras palavras próprias é a atividade cognitiva mais alta que se conhece na Universidade Brasileira. E quando você chega no topo, você encontra. Quando eles pegar entre os típicos professores universitários brasileiros, o Luiz Costa Lima está entre os melhores. Melhores, mais respeitáveis. Tá certo? Mas é um homem que transforma textos em textos. Daí nós entendemos o sucesso do desconstrucionismo no Brasil. Quando os Derrida e outros dizem que um texto não tem nenhuma referência fora dele, que apenas um texto significa outro texto, que significa outro texto. Essa teoria ela é falsa na realidade, mas ela expressa a experiência cognitiva dos universitários brasileiros. Então por isso que eles aderem. Porque aquilo corresponde ao que eles estão fazendo. No mundo da Universidade Brasileira, um texto se transforma em outro texto, se transforma em outro texto, se transforma em outro texto. E daí no fim chega o seu Zé Arthur Janotti e diz que a filosofia é uma atividade que lida eminentemente com texto. Então, bom, tudo isso aí é uma arte requintadíssima de não compreender nada. E cria uma tragédia intelectual fora do comum e, sobretudo, você cria um artificialismo da vida intelectual. Então, nesse ambiente de artificialismo sufocante, a proposta de que o intelectual tem alguma função política militante lhe traz até um alívio, porque o vincula, de certo modo, à realidade que, na sua atividade propriamente acadêmica, é inacessível. Então ele sente que ele está, de certo modo, quando assina um manifesto do PT ou coisa assim, trabalha pela candidatura da Dilma, ele sente um reconfortante retorno à realidade. Só que isso aí torna a coisa ainda mais farsesca, porque aí também o indivíduo não está buscando a realidade, mas está buscando um sentimento de realidade.
E esse sentimento de realidade é dado por dois fatores. Primeiro, pela participação no esforço coletivo, onde você sempre participar, então, de uma coletividade, se adquire uma identidade ali. Né? E, em segundo lugar, pela intensidade da experiência emocional assim obtida. Então, aí é que o auto-engano se transforma, se consolida, por assim dizer, e se torna invencível. Né? Espero que estejam entendendo a minha explicação. É isso. Então, dentre os instrumentos de aprendizado que um professor tem que transmitir ao aluno, que ele jamais pode adquirir sozinho, tá certo? Mesmo aquele Robinson Crusoe do mundo piagetiano, né, que está um garoto perante o mundo material, mesmo esse não conseguiria. O principal é a tradição literária, a tradição de uso da língua. Não de uso da língua para produzir textos, mas uso da língua para codificar experiências que têm que ser interpretadas, né, em função de experiências análogas que você tem, seja de ordem real, seja de ordem imaginativa. Se ninguém te ensina a fazer isto, eu digo, olha, nunca você vai compreender nada. Você vai falar, você vai opinar, você pode até apresentar trabalhos em congressos científicos internacionais, mas você vai estar sempre falando só, na melhor das hipóteses, você vai estar falando de textos. E quando você discute uma ideia, não há na sua discussão uma referência à experiência anterior, mas há apenas um desconforto com certas formulações verbais que lhe foram apresentadas, às quais então você opõe de novo certas outras formulações verbais alternativas que lhe parecem mais satisfatórias. Mas isto sem, vamos dizer, nenhum exame retrospectivo da experiência. É claro que isto, com frequência, chega ao estado de incompreensão até mesmo dos textos. É isso? Então, invariavelmente, isso aí é batata. Nas discussões que surgem em torno dos meus artigos de jornal, eu sempre observo isso. E olha, de 1000 pessoas que opinam, se aparece uma que conseguiu puxar alguma coisa da sua experiência anterior para confrontar com a minha, é muito. Já a reação é puramente verbal. Ou seja, a frase que eu disse não soou, vamos dizer, harmônica para aquele indivíduo. Ele não gostou do que eu disse. Né? Quer dizer, ele não sabe se as coisas são assim mesmo ou se não são. Né? Então, de certo modo, a produção da frase opositiva, da frase alternativa, é imediata. Então, é claro que as objeções são sempre enormemente superficiais. Mas muito raramente, muito, aparece algum palpite, alguma opinião, onde você veja uma experiência humana efetiva. Certo? Então, isso é, vamos dizer, a experiência contrária da que eu tenho tido aqui, nas perguntas de alunos aqui. Aqui a quase totalidade das perguntas que chegam refletem uma experiência interior. Só que a experiência pode ser até confusa, mas ela está lá. Entendeu? Quer dizer, não é uma simples reação verbal. E quando eu vejo isso, eu fico muitíssimo contente, porque eu vejo que isso aqui está funcionando. Né? As pessoas entenderam que pensar e conhecer não é uma simples reação verbal. Que toda resposta a uma ideia exige um esforço até de autoconhecimento. Tá certo? Onde você vai ter que rememorar a sua experiência com muita fidelidade, né? E ver se ela confere ou não com aquilo que o outro está dizendo. Ou se, por acaso, houve, como no meu caso também pode haver, como todo mundo, houve uma
transmutação infeliz ou errado, insuficiente da experiência em palavras. Muitas vezes eu mesmo, quando estou escrevendo um artigo, eu estou percebendo que a minha expressão é insuficiente, mas que, vamos dizer, nas dimensões daquele artigo eu não vou conseguir consertar. Então, deixo aquilo provisoriamente assim mesmo e depois tento consertar num outro artigo. Em suma, eu vejo que os alunos aqui estão começando a ficar conscientes da dificuldade de transmutar a experiência em linguagem. O que significa que estão conscientes da sua experiência de algum modo. Mesmo que ela lhes pareça confusa, nebulosa, inabarcável. Não, pelo menos tem isto. Então quer dizer que entre este material que eu recebo aqui sob a forma de perguntas e o que eu vejo aparecer em discussões na internet, ou até em discussões públicas na mídia, já começa a haver uma diferença de dimensão, porque tudo que estão discutindo na mídia, no mundo acadêmico, etc., é puramente bidimensional. Não tem profundidade de experiência interior. São apenas emblemas ou simulações verbais de conhecimento. As quais, se você tenta analisar, você percebe imediatamente que o indivíduo, para formular aquelas frases, ele teve não apenas que ignorar a sua experiência, mas teve até que fugir dela. Como se, no momento de criar a frase, ele estivesse criando, através dela, uma nova identidade para si. Ele monta uma frase para ele parecer diferente do que é. Então, está fazendo exatamente o contrário do que faz um escritor. Quer dizer, o que um escritor de verdade faz é procurar desesperadamente tomar posse da sua experiência, né, e conseguir, quase magicamente, que ela se condense em símbolos que sejam decifráveis por outras pessoas que tenham a mesma experiência, criando, vamos dizer, uma efetiva comunicação, não só no nível verbal, mas no nível da memória, da imaginação, dos sentimentos, dos valores, etc., etc. É isso que permite, às vezes, que certos escritores que a gente aprecia, especialmente, comecem a fazer parte do nosso mundo pessoal. Porque a experiência deles acaba por nos parecer transparente. De tal modo, flagrantes são as analogias entre a experiência deles e a nossa própria. Tá certo? Ao ponto de que, muitas vezes eu senti que eu poderia, vamos dizer, explicar, expor os meus sentimentos só com citações de autores que eu gosto, tá certo? Isso para não falar de citações da Bíblia, etc. Eu digo, olha, eu estou sentindo uma coisa, tenho uma experiência, mas eu não conseguiria expô-la tão bem quanto esse fulano expôs. Evidentemente ele não estava falando de mim, ele estava falando de si próprio, ou de algum ser humano que ele conheceu, tá certo? Mas eu percebo claramente que eu não teria como alterar esta forma. Aquilo está perfeito. Certas citações que eu até repito, certas frases que sempre, frases sobretudo poéticas que me ocorrem, né? Quando eu as digo, eu estou colocando ali toda a minha experiência pessoal e dizendo, olha, eu não sei como esse sujeito falou de mim melhor do que eu conseguiria falar, né? Então, quer dizer que em todos esses casos, o que eu estou dizendo passou pelo teste do que eu chamo o método da confissão. Quer dizer, eu examinei, eu pensei, eu rememorei, e eu confesso que a coisa é assim. Então não é apenas uma coisa que, num certo momento, um sujeito criou uma frase, né, bonitinha para dizer aquilo ou não. Por exemplo, na poesia do Bruno Tolentino, eu acho que eu li tudo que o Bruno Tolentino publicou, eu frequentemente chamava a atenção dele porque ele tinha um gênio verbal fora do comum, uma combinatória verbal
E ele às vezes se deixava arrastar para aquilo, e ele ia além ou fora da experiência dele. Então eu dizia para ele, Bruno, isso aqui está falso, isso aqui não é você. O famoso poema dele, O Espectro, que eu corrigi várias vezes aquele poema, ele escrevia do jeito, eu falava, está errado, não é isso. Daí de outro, até que ele acertou. Né? Então, o Bruno era um grande poeta, mas era um brasileiro. Né? Então, este mimetismo verbal, ele tinha em nível, vamos dizer, todo brasileiro tem, mas ele tinha em nível excelso, em nível de genialidade. Ele passava uma semana num país, estava falando aquele idioma, não quer dizer que ele compreendesse. Então, ele disse, olha, por exemplo, ele contou a história, eu já tinha escrito vários poemas em italiano, né? E um dia alguém me disse para mim, pega tal coisa no armário. E eu não sei como é, não lembro como era a palavra italiana. Mas o Bruno também não conhecia, não sabia como dizer armário em italiano. Quer dizer, como é que o escritor italiano não sabe dizer armário? Né? Quando qualquer criança sabe. Né? Então, este mimetismo verbal dele permitia, né, imitar uma língua, não como inglês, porque a educação literária do Bruno foi em inglês, a experiência humana dele foi em grande parte em inglês. Então, quando ele falava inglês, em geral era ele mesmo. Mas quando ele falava italiano, não, ele estava imitando. E o leitor já não percebia a experiência, não percebia a diferença. Mas isso acontecia também com o que ele escrevia, frequentemente com o que ele escrevia em inglês ou português, quando ele começava a abusar do seu domínio da linguagem. Né? Então, ele ligava, isso eu chamo de ligar o piloto automático. Quer dizer, ligou a máquina de falar, tá certo? Mas não tem mais um ser humano atrás dela, não tem experiência real. O resultado é que você produz certas combinações que, não correspondendo a nenhuma experiência real, vão evocar no leitor experiências fictícias. Não é isso? Então você vai estar fazendo mal a eles. Né? Então, por causa disso, eu fiz essa destruição no poema O Espectro e em alguns outros poemas do Bruno. Né? Eu li aquilo e falei, não, isso aqui não é isso que você quis dizer. E talvez dentro de você queria dizer outra coisa, mas na hora apareceu isso, você... Né? Assim, é como você está querendo falar de tomate, mas surgiu uma bela frase sobre abacaxi, e você, então fica abacaxi mesmo, tá entendendo? Então, isso não é literatura, isso é enganação. Felizmente, não é isto o que eu observo na maior parte dos poemas do Bruno. A maior parte deles tem uma experiência humana real e está tão brilhantemente condensada que dificilmente se conseguiria dizer aquilo melhor. Muito bem. Temos o aporte fundamental no aprendizado é, em primeiro lugar, o da tradição literária. Sem isto, nada mais se faz. Foi por isto mesmo que, para o nosso curso de inglês, com a Margarita Noyes, eu escolhi esse texto hediondo do Frank Raymond Lewis, que é uma das coisas mais difíceis que eu já li na minha vida. Tá certo? É um livro horroroso, porque é um crítico literário falando para outros críticos literários dentro do ambiente acadêmico sobre assuntos que são daquele meio específico. Então, ele está supondo uma imensa quantidade de referências literárias, históricas e sociológicas locais que o seu leitor conhece e que nós não conhecemos. Tá certo? Mas, claro que eu não escolhi o texto só por causa da sua dificuldade. Mas porque o que o livro está tentando dizer naquele livro é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quando ele propõe o estudo do inglês como disciplina de pensamento. É disso que ele está falando. A primeira disciplina de pensamento, não só de pensamento, mas de pensamento, de percepção e de expressão que você deve adquirir é a sua própria língua.
Começando a língua é um fenômeno complexo, tem várias camadas, né? A primeira camada é, evidentemente, a camada sonora. Você começa ouvindo a sua língua, né? E é necessário que a criança adquira, vamos dizer, o domínio de toda a riqueza sonora da sua língua e se exercite em expressar a sua experiência, os seus sentimentos, seus desejos, as suas percepções com as sonoridades da língua. Não é isso? Ora, que criança brasileira recebeu isso? Né? Por exemplo, no mundo anglo-saxônico existe toda uma tradição do que eles chamam nursery rhymes. Nursery é o lugar onde se cuida dos bebês. Né? Então seria, não sei como seria o equivalente em português, berçário. Rimas do berçário, né? Rimas da creche, tá certo? E praticamente todo escritor inglês ou americano escreveu pelo menos, né, uma ou duas coleções de nursery rhymes. Então, a tradição disso é um negócio oceânico, avassalador, não termina mais. E praticamente toda criança americana tem pelo menos um pouquinho disso, vou dizer, a mais burra recebeu um pouquinho disso quando é criança. Né? E quando eu olho para a educação doméstica brasileira, não tem nada disso. Né? Que mãe que você conhece que passa a hora lendo poesias para os seus filhos? Não tem. Então você já tem a privação cultural desde casa. Você vê que quando o sujeito fala, o sujeito é analfabeto, aquela expressão. Foi o Carlos Lacerda que inventou essa expressão. O sujeito é analfabeto, ou o Carlos Lacerda ou o Nelson Rodrigues, não lembro. Analfabeto de pai e mãe. Tem toda a razão. Quer dizer, ele recebeu o analfabetismo como uma herança cultural. Mas se não pegaram nem, né, a riqueza sonora da língua, então o que acontece? Acontece o que está acontecendo hoje. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens poetas aparecendo. E, às vezes, eles têm uma inventividade de imagens fantásticas. São umas imagens muito fortes que usam, né? Bonitas mesmo. Mas não tem o menor sentido, não tem ouvido para a língua. Então, vamos dizer, a métrica que os caras usam é totalmente deficiente. É horrível. Eles não percebem que a coisa está soando mal. Às vezes o que querem fazer a métrica contando no dedo só. Né? Mas a métrica não depende de contar no dedo, depende do ouvido. Né? Às vezes, certas junções de sílabas, né, que aritmeticamente são duas sílabas, ou uma sílaba. Se aritmeticamente são duas, às vezes vale a pena contar como se fosse uma. E se aritmeticamente é uma, às vezes vale a pena contar como se fosse duas, porque o ouvido é soberano. O ouvido é que decide. E nisso aí o velho Bruno Tolentino jamais falhava. Né? Tinha um ouvido terrível. Ele sempre sabia essa coisa e dar o efeito musical que ele queria ou não. Né? Então, o que aconteceu com esses jovens poetas? Eles foram privados daquela primeira, vamos dizer, educação literária infantil, não desenvolveram o senso da sonoridade do idioma, porém mais tarde começaram a ler poesia, leram Fernando Pessoa, leram Terra Quental, leram Camões, Carlos Drummond de Andrade, etc, etc. Então eles pegaram estruturas mais complexas que estão nessas obras, mas não pegaram a base sonora. Então eles estão no mesmo problema que eu. Eles adquiriram uma educação superior, mas está faltando a base infantil. E às vezes é muito humilhante você dizer, puxa vida, estou aqui escrevendo, né, sonetos, odes, poemas épicos, etc, etc. E eu não tenho senso auditivo do idioma. Então tenho que voltar lá para trás e começar, né, recitando Batatinha quando nasce. Lamentavelmente, eu mesmo tive essa experiência. Estou falando aos 30 anos. Graças aos manuais do Júlio Paiô, né,
eu percebi que eu era um ignorante completo, que eu só tinha a parte de cima. Mas como faltava, vamos dizer, aquela base material da experiência imediata, o que eu estava falando era artificial, era postiço no fundo. E eu tive que voltar atrás, né? E começar de novo a fazer, né, exercícios de descrição, como teria feito na escola até primária, né? Então, no tempo que eu fiz escola primária, ainda tinha um pouco de descrição. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos a escola ainda cuida mais disso, eles exigem mais disso aí do aluno, mas muito mais do que no Brasil. Então, de algum modo, o sujeito vai ter que aprender a se explicar. Não é isso? Então, eu vi assim que, por exemplo, fazer uma redação sobre, sei lá, como passei o fim de semana, ou meu cachorro, tá entendendo? Era uma coisa muito importante, né? Que eu estava ali querendo escrever coisas sobre Platão e Aristóteles e tal, mas que eu não sabia falar do meu cachorro. Entendeu? Então, era evidentemente um mundo descarnado, um mundo sem fundamento existencial, sem realidade, um mundo só de formas. Então, graças ao abençoado Júlio Paiô, eu percebi que tinha que voltar atrás. E, evidentemente, se eu faço uma recomendação dessa a um jovem poeta brasileiro, ele vai ficar ofendidíssimo. Eu digo, mas olha, esta ofensa pode salvar a sua vida, meu filho. Se você aceitar o que eu estou dizendo, né, você pode vir a ser um grande poeta. Fora disso, né, você vai ser tipo como Chico Buarque de Holanda, né? Só combinações de sons sem nenhum fundamento da experiência, tudo imitativo. E não só você vai escrever assim, mas você vai ler assim também. Então, pior ainda é que dentro da formação assim adquirida, quando você subir para os domínios superiores da alta cultura, né, quiser desenvolver demonstrações lógicas, você vai cair num formalismo tão sufocante e tão vazio, tá certo? Que somente um masoquista lerá o que você escreveu.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.